CFA, Analista Jurídico, IADS 2010. Sobre o tema Direitos e Garantias Fundamentais, assinale a alternativa correta. A. A inalienabilidade dos direitos fundamentais caracteriza-se pela impossibilidade de negociação dos mesmos, tendo em vista não possuírem conteúdo patrimonial. Ó, em regra, quando a gente fala de direitos fundamentais, são direitos indisponíveis, tá? Só que eu não posso ter isso como sendo, né, uma conceituação absoluta. Porque para pensar, e o seu direito de propriedade? Você não pode vender a sua propriedade, não? Pode, tá? Então eu posso alienar o meu direito de propriedade sobre um determinado bem? Posso. Ah, um exemplo, uma propriedade audiovisual, direito autoral, tá? Eu não posso fazer um contrato de cessão de direitos autorais, né? Então perceba o seguinte, ó, ok, em regra, direitos individuais, direitos fundamentais, eles são inalienáveis, tá? Mas existem direitos fundamentais que podem ser vendidos, que podem ser alienados. E aí o direito de propriedade, né, é uma grande prova que eu não posso marcar a letra A. A inalienabilidade, tá? Venda, né? Vamos dizer assim, dos direitos fundamentais caracteriza-se pela impossibilidade de negociação dos mesmos, tendo em vista não possuírem conteúdo patrimonial. Quer dizer que a sua propriedade não é seu patrimônio. Viram o absurdo da letra A? Ok. Letra B. Os direitos fundamentais podem ser reclamados em um determinado tempo, pois há um lapso temporal que limita sua exigibilidade. Quer dizer que todas as questões referentes aos direitos fundamentais, elas são prescritíveis? Se isso fosse uma verdade, o racismo, no artigo 5º, inciso 42, não seria um crime inafiançável, imprescritível e sujeito a pena de reclusão. Entenderam? Eu não posso entender também todos os direitos fundamentais, tá, como sendo prescritíveis. Ah, quer dizer então que o direito à vida é prescritível. Chega uma hora que o Estado pode te matar, tá? Ou que qualquer, né, outra pessoa pode te matar. Claro que não. Ah, a sua liberdade, ela é prescritível. Você vai viver em liberdade durante 40 anos, mas após os seus 40 anos você vai virar um escravo, tá? E vai ter a prescrição da sua liberdade. Não posso afirmar isso também, né? Depende muito da situação, do caso concreto. Existem muitos direitos fundamentais que possuem essa característica da enfim, de serem imprescritíveis. Gente, eu já dei tanta aula hoje que eu estou começando a enrolar as palavras aqui. Vamos lá, ó. Letra C. A interdependência diz respeito à relação entre normas constitucionais e infraconstitucionais com os direitos fundamentais, devendo as segundas, as infraconstitucionais, zelar pelo alcance dos objetivos previstos nas primeiras. E aí, ó, existe ou não existe uma interdependência no ordenamento jurídico como um todo? Claro que existe. Você tem ali, ó, a pirâmide de normas, tá? Então pensa o ordenamento jurídico brasileiro como sendo uma pirâmide de normas. Qual que é a norma mais importante? Qual que é a norma que está no ápice da pirâmide? A Constituição Federal. Naturalmente, eu tenho as demais normas que fazem parte do ordenamento jurídico brasileiro. E essas normas, além de respeitarem a Constituição, elas existem também para concretizar os direitos previstos na Constituição. Existem também para concretizar, por exemplo, os direitos fundamentais, tá? Então, ó, a interdependência diz respeito à relação entre normas constitucionais e infraconstitucionais com direitos fundamentais, devendo as segundas, as infraconstitucionais, zelar pelo alcance dos objetivos previstos nas primeiras. Ainda mais quando eu falo, por exemplo, de uma norma constitucional de eficácia limitada. Qual que é a resposta aqui? De novo, né? Quem está ganhando? Letra C. Letra D. A característica da complementariedade refere-se à interpretação conjunta dos direitos fundamentais, objetivando sua realização de forma
parcial. Gente, quando eu falo de complementariedade, eu estou falando justamente da legislação infraconstitucional complementando as normas constitucionais. Ok? Então, ó, eu não posso virar e falar que a característica da complementariedade refere-se à interpretação conjunta dos direitos fundamentais, objetivando sua, né, realização de forma parcial. Não, eu até posso pensar em complementariedade, ou seja, de modo que um direito fundamental vai ajudar você a entender outro direito fundamental. Isso existe essa técnica, né, interpretativa, mas não com o objetivo também de sua realização de forma parcial. Pelo contrário, com o objetivo de sua realização aqui, de forma total, ampla. A interpretação, gente, da Constituição, ela precisa ser extensiva. Ela precisa ser, né, de uma maneira complementar, uma norma complementando a outra. Nesse sentido, sim. Aí eu posso falar de complementariedade no âmbito da interpretação dos direitos fundamentais de forma conjunta. Vou dar um exemplo. Eu vou interpretar, por exemplo, pluralismo político, que é um fundamento da República Federativa do Brasil. Percebam que está fora do título, né, dos direitos fundamentais, mas do pluralismo existe liberdade de manifestação do pensamento, vedado o anonimato, concordam? Artigo 5º, inciso 4. Peraí, onde que você pode livremente manifestar o seu pensamento, vedado o anonimato? No exercício do seu direito de reunião. No artigo 5º, inciso 16. Você foi às ruas para se manifestar de forma não anônima. É uma complementariedade da sua liberdade de manifestação de pensamento? Sim. Outro exemplo, ó. Todos nós temos liberdade de manifestação de pensamento, mas é vedado o anonimato. Por quê? Porque pode ser que você, no exagero da sua liberdade de manifestação de pensamento, no exagero da sua liberdade de expressão, tenha agredido a intimidade, a vida privada, a honra de uma determinada pessoa. Essa pessoa tem o direito de provocar o Poder Judiciário e exigir uma reparação, uma indenização pelo dano material que ela sofreu, pelo dano à sua moral, à sua honra, né? Claro que sim. E dependendo da situação, eu posso ter inclusive o quê, gente? Eu posso ter inclusive, né, uma responsabilização penal. Então você não pode interpretar a Constituição como um todo, tá? E não só os direitos fundamentais, de uma forma estanque, não. Ainda mais os direitos fundamentais. Uma norma fundamental vai te ajudar na interpretação de outra norma fundamental e vice-versa. Então é por isso que se fala da complementariedade aqui, ó. E aí a sua realização não é fazer uma interpretação parcial, mas uma interpretação total, uma interpretação que seja mais abrangente, extensiva do texto constitucional como um todo, e não aquela coisa fechada, né? Segmentada, não. Vamos pensar no direito constitucional como um todo, nos direitos fundamentais como um todo. Beleza? Boa questão, tá? Uma questão aí, ó, que faz você refletir sobre a interpretação dos direitos fundamentais como um todo. Tá? Então a gente tem aí a letra